Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam agora só 3 rodadas para terminar a competição. E a briga pelo título continua emocionante, hein? O Palmeiras, o novo líder, segue na ponta da tabela. O Flamengo tem o mesmo número de pontos, 63, mas nos critérios de saldo de gols, porque as vitórias são 18 para cada lado, continuam as mesmas. Então, Palmeiras e Flamengo com 63. O Botafogo voltou a tropeçar em casa, tem 62, ainda está na briga. O Galo do Filipão com 60 é o novo quarto colocado. E aí a gente tem o Grêmio com 59 e o Bragantino com 59 e o G6. Vou falar de tudo isso, inclusive dos jogos a menos que aconteceram aí logo depois das datas FIFA, né? Por isso teve esse prazo longo entre a 34ª rodada e a 35ª, que acabou ontem à noite, com a vitória do Cruzeiro em cima do Goiás por 1-0. E aí a tabela foi mudando, a zona do rebaixamento foi mudando. Hoje Bahia está ali na zona do rebaixamento, junto com o Goiás quase rebaixado. O Curitiba já foi rebaixado e o América também. Falaremos de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho. Cada novo vídeo você vai sendo avisado. Já estou fazendo vídeos do Paulistão, da Série A1, A2, A3, A4, a nova Série A4 do Paulista, né? Terminou a Série B, tem vídeo lá da última rodada do campeão, dos 4 times que subiram, tá lá. A C, que terminou já faz tempo, também tá lá. A Série D também tá lá. Enfim, tem todos os vídeos. Vai no playlist que você vai ver que tá tudo lá, sempre para você. Bom, o negócio é o seguinte. Faça sua inscrição, ative o sininho, dê o seu like e a gente vai trocando aquela ideia, perfeito? Então vamos lá, gente. No período que ficou entre a 34ª rodada e a 35ª, que acabou agora, nós tivemos jogos a menos, né? Que os times tinham jogos a menos e aí eles foram sendo realizados. E o que a gente pode falar desses jogos a menos? O Fortaleza perdeu do Cruzeiro por 1-0, gol do Bruno Rodrigues. O Cruzeiro foi escapando da zona do rebaixamento, né? Nesse mesmo período, o Cruzeiro voltou a campo e empatou com o Vasco 2-2. O Vasco foi somando pontinho para sair da zona do rebaixamento. O Cruzeiro também foi deixando o Bahia para trás. Nesse mesmo período, o Fluminense venceu o São Paulo por 1-0. E aí a gente teve o São Paulo meio de tabela, o Fluminense meio de tabela. O Fluminense é campeão da Libertadores, está na Libertadores ano que vem. São Paulo é campeão da Copa do Brasil, está na Libertadores do ano que vem. Fortaleza e Botafogo, esse sim. Se o Botafogo vencesse, ele recuperava a liderança, tirava o Palmeiras da liderança nesse jogo a menos. Mas o jogo ficou 2-2, né? O Pikachu fez 1-0. Aí o Brits fez um gol contra. Danilo Barbosa chegou a marcar no finalzinho. Depois o Guilherme fazer 2-1. 2-2, o Botafogo continuou na segunda colocação naquela oportunidade. E aí o Flamengo ganhou do Red Bull Bragantino por 1-0, gol do Arrascaeta, e deu uma subida na tabela para brigar com Palmeiras e Botafogo pelo título. O Red Bull Bragantino foi dando uma caída. Aí viemos para a 35ª rodada. E nessa 35ª rodada, o que a gente pode falar é que o Palmeiras, que teve o Gustavo Gomes expulso no início do segundo tempo, conseguiu um empate por 2-2 maravilhoso lá em Fortaleza. Thiago Galhardo faz 1-0 aos 19. O Rafael Veiga empata. O Gomes foi expulso. Caleb fez 2-1. E o Zé Rafael, mesmo com o Palmeiras com 1 a menos, conseguiu fazer 2-2. E esse ponto foi importantíssimo. Importantíssimo, porque a sequência da rodada ajudou o Palmeiras a ficar na liderança. O Palmeiras, com 53 pontos, com 63 pontos, ficou na liderança e aguardava um tropeço do Botafogo diante do Santos, né? Se o Botafogo vencesse o Santos, o Botafogo reassumiria. Mas o que aconteceu? Enquanto o Palmeiras empatou 2-2 com o Fortaleza, o Botafogo, que vencia com o gol do Danilo Barbosa de cabeça e foi melhor que o Santos quase o jogo inteiro, o segundo tempo poderia matar o jogo, não matou. O Messias de cabeça numa jogada linda do Soteldo, já depois dos 40 do segundo tempo, empatou o jogo. E o Botafogo, mais uma vez, mesmo com o Thiago Nunes contratado, técnico e tal, Botafogo empatou e fez a festa. O Palmeiras. Botafogo com o empate foi a 62, o Palmeiras com o empate foi a 63.
Palmeiras foi primeiro e o Botafogo caiu para terceiro, porque o Flamengo, que tinha vencido seus jogamentos para o Bragantino por 1-0, foi jogar com o Lanterninha e eliminado América, que jogou em Uberlândia. Nem jogou em Belo Horizonte, na Arena Independência, nada. Jogou em Uberlândia, onde 99,9% do público presente era flamenguista, claro. E o Flamengo não fez a menor cerimônia para atropelar o América, né? 3-0, Cebolinha marcou no primeiro tempo, no segundo tempo o Pedro e o Everton Ribeiro, e o Flamengo 3-0. Lanterninha, um abraço, já foi para a Série B, e o Flamengo chegou aos 63 pontos do Palmeiras. Os dois têm 18 vitórias, o Palmeiras tem saldo de gols 26 contra 17 do Flamengo. Então a vantagem é enorme. Eu diria que nesses 3 últimos jogos, o Palmeiras, a vantagem ele não perde. Se o Flamengo ganhar todos, se o Palmeiras ganhar todos, o Palmeiras é campeão, porque tirar 9 gols em 3 jogos, não acredito. Futebol tudo é possível? É, mas não acredito. Ali vai ter que ser nos próximos jogos mesmo, hein? O bicho tá pegando. E o Atlético Mineiro, sim, o Atlético Mineiro pegou o Grêmio. Era jogo para ver quem encostava no Flamengo, no Palmeiras, no Botafogo e tal. O Grêmio, apesar de ter mais pontos que o Atlético, foi surrado pelo Atlético. O Galo com o Arana, um golaço, Zaratio e o Hulk fez 3-0, mole no Grêmio. O Galo agora é o novo quarto colocado com 60 pontos. O Grêmio foi para a quinta colocação com 59. Passando mesmo assim o Bragantino. E o Bragantino, que tinha perdido o jogo a menos com o Flamengo por 1-0, foi para Porto Alegre e lá no Beira-Rio voltou a perder por 1-0 para o Internacional, gol do Ener Valencia. Ener Valencia fez o gol. Então é o seguinte, Palmeiras 63, Flamengo 63, Botafogo 62, Galo 60, para mim são os times que aí estão na briga. Ah, mas o Grêmio tem 59 e o Bragantino tem 59. Mas a irregularidade deles é muito grande, não dá para você acreditar nesses dois, penso eu, certo? Penso eu. O Fluminense, que havia vencido São Paulo naquela rodada do jogo a menos, em casa ganhou por 2-1 do Coritiba. Cano e John Kennedy, os seus artilheiros, fizeram o gol. O rebaixado Coxa marcou com o Gessé, o espanhol Gessé, o descontou, mas o Coritiba nessa rodada acabou caindo, 29 pontos, já não pode mais sair da zona do rebaixamento, já está na Série B. O Fluminense agora é o 7º colocado com 53 pontos, mas o Fluminense já está na Libertadores, é o campeão da Libertadores, está aguardando agora para o final do mês na segunda quinzena do mês de dezembro, disputar o Mundial. Esse é o grande objetivo e tem que ser mesmo do Fluminense. O Coritiba caiu. O Atlético Paranaense, sim, sonhava ainda com vaga na Libertadores, ficou difícil. Ele é o 8º com 52 pontos contra 59 do Bragantino. Né? Faltam 9 pontos em disputa. Tem 7 pontos, então o Atlético Paranaense, se a gente for pensar, vai ter que se acomodar dentro da Sul-Americana, porque empatou 0-0 com o Vasco. Jogo muito ruim. Ruim para o Atlético Paranaense, que 52 pontos fica longe da Libertadores. E bom para o Vasco, que 42 está fora da zona do rebaixamento. 42 está fora da zona do rebaixamento. Importantíssimo. O Cuiabá veio jogar com o São Paulo no Morumbi. Jogo horroroso. São Paulo finalizou mais de 20 vezes. 2, 3 chances mais ou menos claras de gol. Cuiabá praticamente nada. Jogou pelo 0-0, conseguiu. Jogo horroroso. Cuiabá 48 pontos nono. São Paulo 10º 47 pontos. Os dois estão tranquilos. Matematicamente, você não pode falar que ainda não correm risco de rebaixamento. Mas, com todo respeito, um é nono, outro é 10º, já era, né? Então, o Inter que venceu o Red Bull Bragantino tem 11 com 46. O Fortaleza que empatou com o Palmeiras, 12º com 45. E aí que o bicho pega. O Cruzeiro, que encerrou essa rodada 35 ontem, ganhando do Goiás, passou até o Corinthians. Olha que coisa. Foi nas últimas 3 partidas, 2 vitórias e um empate, né? Um empate e uma vitória nas 2 partidas que tinha menos, e agora uma nova vitória fora de casa. 44 pontos, 13º, hoje estaria na Sul-Americana. Estaria na Sul-Americana, né? Então, maravilha. E para o Goiás com 35, faltam 9 pontos em disputa, né, nas 3 rodadas. Se ganhar os 9, vai a 44, alcança Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro já está rebaixado. A matemática me desmente, mas já está rebaixado, né?
O Corinthians tem que se preocupar. Jogando na última sexta-feira, pediu para ser sexta-feira porque tinha eleição no Corinthians, a oposição ganhou, né, para presidente. E aí o Corinthians tomou de 5-1 do Bahia. Hã? 5-1 do Bahia, rapaz. O Bahia fez com o Rezende, o Caulic jogou uma barbaridade, Tassiano em 2 cobranças de pênalti e o Ademir. O Renato Augusto fez um lindo gol, o único gol do Corinthians. 5-1, implacável Bahia. E apesar desse resultado, a sequência de jogos, o Bahia está na zona do rebaixamento. Apesar das 5-1, 41 pontos, está na zona do rebaixamento, 1 ponto atrás do Vasco e 2 atrás do Santos. Mas olha o Bahia, meteu 5-1 no Corinthians e está na zona do rebaixamento, hein? O Corinthians é o 14º com 44, tem que tomar muito cuidado, hein? O Vasco tem 42, o Santos que empatou com o Botafogo tem 43, enfim, a briga é essa. Palmeiras 63, Flamengo 63, Botafogo 62, Galo 60, Grêmio 59, Bragantino 59, é o G6, é a Libertadores. É o título, brigar pelo título. Lá embaixo, o América caiu, 20º, 21 pontos. Coritiba caiu, 29 pontos, é o 19º. O Goiás com 35, é o 18º, quase caindo. E aí o Bahia está na zona do rebaixamento, mas o Bahia vai brigar com o Vasco, com o Santos, com o Corinthians e até com o Cruzeiro, hein? Para não cair. Veremos as próximas rodadas, hein, gente? Artilharia, o Paulinho não marcou, continua com 17, é o Paulinho do Galo. O Tiquinho Soares faz tempo que não marca 16, é o vice. O Soares do Grêmio não marcou, tem 14. O Hulk marcou, tem 13, junto com o Marcos Leonardo dos Santos, que não marcou. O Pedro do Flamengo marcou, tem 12, junto com o Daverson, que nem jogou, que ele estava suspenso. Então essa é a briga pela artilharia. Vamos falar da 36ª e antepenúltima rodada, porque já tem jogo hoje. Eu estou gravando o vídeo na manhã desta terça-feira, então já tem jogo hoje. É o Vasco e o Corinthians. É jogo pela degola, jogo pela degola. Se o Vasco vencer, ele passa o Corinthians, hein? E olha, o Corinthians tem que tomar cuidado, porque se o Corinthians perde, o Santos ganha, o Bahia ganha, ele pode terminar essa rodada na zona do rebaixamento, hein? Então, jogo importantíssimo hoje em São Januário, 21h30, Vasco e Corinthians. Jogo importantíssimo para os dois. O Vasco, se perder também, corre risco de parar na zona do rebaixamento, hein? Amanhã, quarta-feira, Santos e Fluminense. Para o Santos, desesperador para escapar da zona do rebaixamento. E o Fluminense, meio de tabela, não tá nem aí, né? Amanhã, que é quarta-feira, dia 29, às 19 horas. 19h30, Flamengo, vice-líder, Galo, quarto colocado. Flamengo vencer, se o Palmeiras não vencer, ele pode até assumir a liderança. E o Galo, se perder, sai da briga pelo título, tá? E se o Galo vencer, ele vai colar lá no Flamengo. E aí, dependendo do resultado do Palmeiras, ele pode ainda continuar cada vez mais pensando em título, hein? Jogão, 19h30 amanhã, Flamengo e Galo. Amanhã, 20 horas, Cuiabá e Inter. Os dois já estão no meio de tabela, não querem saber de nada. 20 horas, Bahia e São Paulo. São Paulo não quer fazer de nada, não ganhou de ninguém fora de casa, um horror. Bahia, zona de rebaixamento, é vida ou morte. É vida ou morte para o Bahia do Rogério Ceni contra o São Paulo do Rogério Ceni. Olha que coisa. 21h30 amanhã, Coritiba e Botafogo. Coritiba já caiu. Botafogo ainda sonha com título, precisa vencer. É só vencer. 21h30 amanhã, Palmeiras e o Lanterninha América. Tudo indica que é mole, mole, mole. Mas tem que tomar cuidado que agora a mala branca vai, hein? Palmeiras e América. Aí vamos para quinta-feira, Grêmio e Goiás. Para o Grêmio continuar sonhando com o título e para o Goiás tentar, se não vencer, cai amanhã mesmo, quarta-feira mesmo, né? Então, jogo decisivo. Quinta-feira, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Cruzeiro para se livrar definitivamente da zona do rebaixamento, o Atlético Paranaense para sonhar com Libertadores. Vamos ficar assim. E também na quinta-feira, Bragantino e Fortaleza. Bragantino ainda sonha com título, difícil, muito difícil, muito difícil, mas ainda sonha com o título. Contra o Fortaleza, que já se acomodou na Sul-Americana e tá tudo beleza. E claro, na sexta-feira agora eu já venho com todos os detalhes desta 36ª e antepenúltima rodada da Série A do Brasileirão. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!